Olá pessoal, na aula de hoje veremos um exemplo de como fazermos um cadastro de usuário. Este acesso pode ser chamado por um link em nossa página inicial. Então vamos lá? Para criarmos esse pequeno sistema, iremos trabalhar com o banco de dados, onde utilizaremos o banco de dados MySQL através do PHP-MyAdmin. Então vamos trabalhar com o MySQL, utilizando o nosso PHP-MyAdmin, e iremos alimentar e buscar informações através da linguagem PHP. Lembramos que MySQL é a linguagem que utilizamos para desenvolver o banco de dados. O PHP-MyAdmin é a interface para criar e gerenciar o banco de dados em MySQL. E o PHP é onde iremos permitir que o usuário utilize essa interface. Primeiramente, iremos criar o nosso banco de dados, onde daremos o nome de projeto, onde teremos a tabela usuário com os campos código, que será do tipo inteiro, e também ele será automático, e o campo usuário e senha, que serão do tipo texto. Então vamos para a nossa prática. Então, primeiramente, pessoal, nós teremos que abrir o nosso PHP-MyAdmin. Eu já estou com o AMP Server ativado, tá? Aí nós vamos ter que digitar localhost. Vamos abrir o PHP-MyAdmin. No meu caso, ele já estava logado, tá? Senão vocês teriam que colocar o usuário e a senha e clicar no executar. Agora vamos criar o nosso banco de dados. Para criar o banco de dados, basta virmos aqui do lado esquerdo. Nós temos aqui a opção novo. Vamos clicar e aqui nós vamos digitar o nome do nosso banco. Então será projeto. E vamos clicar no criar. Então nós temos aqui o nosso banco, Então assim, esse banco ele vai receber as nossas tabelas. Então o próximo passo nosso, ele vai estar ativado, olha lá, base de dados projeto. Então o nosso próximo passo, passo 1, seria criar a tabela, dentro do nosso banco de dados. Para criar a tabela, nós podemos preenchê-la aqui de maneira automática ou inserirmos o código aqui em SQL. Nós vamos trabalhar inserindo o código em SQL. Tá? O código que nós iremos trabalhar é este código. Nós inserimos. Já eu vou explicar aí para vocês. E depois vamos clicar aqui no executar. Olha lá, na hora que eu executo, dentro do projeto, nós temos a tabela usuário, Nós criamos essa tabela usuário. Portanto, pessoal, a criação dessa nossa tabela, esse código inserimos, nós utilizamos o Create Table para criar a tabela. Então nós temos lá, olha lá, Create Table, nós damos o nome da nossa tabela como usuário. Inserimos o campo código, onde definimos ele como inteiro. Chave primária, primary key,
Tá? Então, assim, lembrando que essa chave é para ele comanda a tabela, né? Ele vai permitir que ela se relacione também com outras tabelas. A numeração automática auto-incremente, tá? E depois nós criamos o campo, né, que vai receber o nome do usuário e a senha, né, no tipo char, né? Então os códigos inseridos têm a seguinte função: create table, criação de tabela, inteiro é um campo inteiro, not null, o campo não pode ser nulo, primary key, que seria a chave primária, varchar, que seria o texto, né? E create AT, que registra a hora da criação. Aqui nós iremos conectar, pessoal, através de um script, o PHP ao servidor do banco de dados MySQL. Script é um conjunto de comandos e instruções para executar uma ação. Neste caso é para conectar ao banco de dados. Então é assim, nós precisamos agora conectar o PHP a esse banco de dados, tá bom? Então, primeiramente, nós vamos abrir o nosso VS Code, aonde nós vamos inserir a nossa programação de conexão para o banco de dados. Nisso, pessoal, depois que nós abrimos, nós vamos criar um novo arquivo e nós vamos salvá-lo, tá? Vamos salvar aqui, ó. Eu vou criar uma pastinha aqui com o nome de projeto final, para não deixar igual o nome o nosso nome do banco de dados, projeto. E aqui aqui nós vamos ter o config. Esse config, né, é para buscar o nosso banco de dados, tá bom? Então é assim, nós vamos dar o nome dele aqui de config. Ele é um código em PHP. E aí nós vamos escolher a extensão PHP. E vamos salvar. Então, pessoal, nós vamos fazer a conexão com o nosso banco de dados. Então, aqui inserimos as credenciais do banco de dados, supondo, né, que nós já esteja executando uma SQL, o servidor com a configuração padrão. O nosso usuário é o root, aqui eu não estou usando senha, e o nome do banco de dados que nós criamos é projeto. Então, olha lá. Né? Aqui eu chamo o localhost, que é o meu servidor, né? Então server, o nome do usuário, a minha senha e o nome do meu banco de dados. Então é assim, para eu poder cadastrar, para eu poder acessar, eu preciso primeiro acessar o banco de dados. Aí ele vai fazer a tentativa da conexão, tá? Usando os códigos da programação que nós temos aqui. Tá? Então é assim, olha lá, nós temos aqui essa tentativa, olha, tá? Esse seria a linha por inteiro, tá? Que é o tree. Ele vai pegar os dados que nós inserimos aqui, olha, dbserver, dbname, e depois, caso não ache, caso ele não consiga, ele vai pôr uma mensagem de erro, tá bom? E aí ele vai pôr, não foi possível conectar, caso ele não consiga acessar
o nosso banco de dados. Aí o servidor não está funcionando. Agora, pessoal, nós vamos criar um outro que vai ser o register.php. E dentro dele vai ter um script que permitirá que o usuário se registre totalmente configurado para gerar mensagens de erro caso o usuário não insira nenhum valor ou caso o nome inserido já esteja em uso. Então isso vai ser um formulário com suas validações. Então agora nós vamos abrir novamente o VS Code, né, um arquivo novo, tá? Um arquivo novo. E aí, pessoal, nós vamos salvar ele também dentro da pasta projeto final como registro, como register. Então, nós já temos o config e esse vai ser o register e nós vamos colocar também em PHP. Aí vamos salvar e vamos inserir a seguinte programação. Então, pessoal, agora estamos aqui com o nosso código do register.php. Então, olha, ele vai primeiro incluir o arquivo de configuração, olha, o config.php. A outra etapa, né? Aqui estamos definindo as variáveis, inicializando os valores das variáveis, né, que seriam valores vazios. Depois, nós começamos a processar os dados dos nossos formulários. Tá? Depois, validar o nome do usuário. Então, todo esse processo aqui é para validar o nome do usuário. Caso validou, ele vai preparar a declaração selecionada. Olha, aqui é um comando SQL, tá? Pessoal, mas aqui só para relembrar, né? Isso daqui é uma demonstração para vocês de como, né, fazer esse cadastro. Então é assim, a gente não estamos apenas demonstrando para vocês este exemplo, não vamos explicar linha por linha. Vincule as variáveis, aqui nós estamos vinculando as variáveis, né, para preparar os parâmetros, definindo os parâmetros. Depois, tentando executar a declaração preparada. Depois ele fecha as declarações. Então ela tem todo esse nome do usuário já está em uso. Se eu repetir o nome do usuário, né? Aí ele vai validar a senha, né? Então ele pede para inserir a senha. Se ela não tiver correta, né, com 6 caracteres, ele vai pôr a mensagem, né? Então toda a validação do tipo da senha agora vai confirmar se a senha é válida. Então assim, ele vai pedir para confirmar. Se a senha não confere, ele vai vir com a mensagem que a senha não confere, tá? Depois aí ele vai verificar os erros de entrada, né, o que foi inserido, vai vincular os valores nas variáveis para estar executando, tá? Depois aí que ele fez toda essa comparação, ele vai redirecionar para a página do login, né, onde depois a gente vai ter que criar esse login.php, tá bom? Então aqui ele fecha a conexão. Agora aqui, né, nós temos o código da criação do nosso formulário, tá? Então assim, aqui a gente está utilizando um exemplo, né, do Bootstrap, né? Ele já vem aqui pré-configurado, tá? Então aí começa todo o nosso formulário para gerar o cadastro do usuário. Portanto, pessoal, printem a tela de vocês, né, ou pausem, né, e vão inserindo o código, tá, para vocês irem fazendo aí, primeiramente esse formulário de cadastro. Tá? Então, como eu disse, esse é o nosso Bootstrap, né, na sequência lá da programação em PHP, tá?
Agora, depois que nós salvamos, tá? A nossa pastinha ela está lá na área de trabalho em projetos. Só que nós temos que colar ela aqui no AMP64. Eu vou lá no C2 pontos, AMP64 e colo ela aqui no www, né? Olha lá, projeto final. Eu já coloquei ela aqui dentro, né? E para testar, nós vamos lá no nosso navegador e aí nós vamos digitar localhost barra projeto final registre.php. Só para a gente relembrar, nós temos lá o config, que chama o nosso banco de dados. Se eu quiser testá-lo ele primeiro, tá? Eu posso digitar config, só que assim, ele não vai aparecer nada. Ele só aparece se der algum erro, tá bom? Então eu digito lá o config.php. Olha lá, não apareceu nada, isso quer dizer que ele conseguiu o contato com o banco de dados. E agora, register.php, olha lá, aparece aqui o nosso formulário. É só irmos agora digitar o nosso usuário, a senha e clicar em criar conta, né? Depois que clicamos no criar conta, vamos verificar, olha lá, no nosso banco de dados, ó, o usuários, ele já vai aparecer o nosso usuário e a nossa senha. Pessoal, então chegamos ao final desta unidade, onde criamos o cadastro do usuário, a tabela do usuário, dentro lá do PHP-MyAdmin, utilizando o SQL. Depois criamos o config.php para chamar o banco de dados e o register.php, que é o formulário onde irá registrar os dados do usuário. Espero que tenham gostado. Revise o conteúdo quantas vezes necessário. Estamos juntos e até a próxima.